Bom dia, minhas amadas irmãs, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa manhã para cada uma das irmãs. Espero que todas tenham tido uma semana abençoada, recheada de bênção. Hoje é domingo, primeiro dia da semana, que está começando mais uma semana, se aproximando, aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Que cada uma de vocês, minha amada irmã, que ouvir este vídeo, seja abençoada com esta palavra. Porque a palavra de Deus é bênção, a palavra de Deus é vida, a palavra de Deus é cura, é libertação, convenção, renovação. A palavra de Deus ela é viva, aleluia, na vida daquele que crê na palavra dele, aleluia. E antes de tudo, peço para que as irmãs se inscrevam nesse canal, deem um joinha, para que o YouTube veja que estão falando de coisas boas, de coisas agradáveis. Eu estou aqui com a palavra de Deus, irmão, no livro de João 21, a partir do verso 31. Foi o que o Senhor colocou no meu coração, minhas amadas irmãs. João 21, 31, que nos diz assim, a mim e a você. E este, porém, foram escrito, preste atenção, este, porém, foram escrito para que creis, eis que Jesus Cristo é o Filho de Deus, para que crendo tenhais vida em seu nome. Para que aquele que nele crê tenha vida em seu nome. Aleluia. Como a palavra de Deus ela é pura, ela é santa, ela é viva, aleluia. Se eu e você cremos na palavra, nós estamos crendo no próprio Jesus, no próprio Deus, porque a palavra é Deus. Este, porém, foram escrito para que creis, eis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. É para quem crendo tenhais vida em seu nome. A vida. Se eu creio em Jesus, se eu creio na palavra, eu tenho a própria vida sobre a minha vida, porque Jesus ele é vida. A palavra de Deus no livro de João está escrito dizendo assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Então ninguém chega a Deus se não for por Jesus. Aleluia. E continua aqui, dizendo, e depois disso, manifestou-se Jesus outra vez ao discípulo, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estava junto Simão, Pedro e Tomé, chamando e Nataniel, que era da Canaã da Galiléia, e os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. E disseram-lhe Pedro, e disse Simão, Pedro, vou pescar. E disseram-lhe eles, também nós vamos contigo. E foram, e subiram logo para o barco, e naquele dia nada apanharam. Então, Simão disse a Pedro que ia pescar. E ele disse, eu vou contigo. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Aleluia. Então Jesus já tinha ido para a cruz, já tinha morrido, já tinha ressuscitado. E eles foram pescar. Então eles pescaram a noite toda, mas diz a palavra que nada eles apanharam. E de manhã cedo Jesus se apresentou na praia. Mas eles, os próprios discípulos de Jesus, que tinham andado com Jesus, durante ali aqueles 33 anos que Jesus passou na terra, e eles não conheceram o que era Jesus. Por quê? Porque Jesus ele estava transformado. Jesus ali, ele é 100% santo, 100% Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que quando ele estava na terra, ele era 100% santo, 100% homem. Mas quando ele morreu e ressuscitou, foi transformado. Aleluia. Transformado. E aí os discípulos do próprio Jesus não reconheceram Jesus. Muitas vezes Jesus está tão perto de nós, mas a gente não reconhecemos o que é Jesus. O Espírito Santo de Deus fala conosco e a gente não reconhece a voz do Espírito Santo. Porque muitas vezes estamos, minhas irmãs, despercebida a voz do Espírito Santo. Porque estamos o quê? Estamos preocupados com as coisas de casa, estamos preocupados com as coisas
terrestre. E eu e você temos que estar preocupada com as coisas do céu. Aleluia. Com conversão, com libertação, com a presença de estar na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E eles foram pescar a noite toda e nada apanharam. E Jesus se apresentou de manhã cedo na praia, mas eles não reconheceram que era Jesus. Isso muitas vezes acontece comigo e com você. Jesus fala comigo e com você e a gente não entende o que Jesus está falando, porque estamos despercebidos a voz de Deus. E eu e você temos que ter essa preocupação de dar ouvido o que a palavra está falando comigo e com você. De dar ouvido o que o Espírito Santo está falando comigo e com você. Para não passar despercebido. Jesus bem pertinho deles e eles não estavam enxergando Jesus. Não estavam vendo. Por quê? Porque eles estavam preocupados com alguma coisa. Jesus ele ressuscitou transformado santo. Que ele sempre foi santo e sempre será santo. Louvado seja Deus. E disseram-lhe, pois, Jesus: Filho, tende alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. E eles disseram: Lançais a rede à direita do barco e achareis. E lançaram, pois já não podia tirar pela multidão dos peixes. Olha quando a gente obedece a Deus. Jesus mandou eles lançar a rede e eles obedeceram. Então, eles não podiam puxar a rede com tanto peixe que estava tirando. Por quê? Porque ele obedeceu à voz de Deus. Muitas vezes não queremos obedecer a Deus. Queremos fazer aquilo que nós achamos que está certo. Aquilo que achamos que a razão é nossa. Deus fala e a pessoa não quer saber. Não quer dar ouvido à palavra de Deus. E eles não, eles foram obedientes ao Senhor Jesus. Jesus disse: lança a rede o lado na banda direita. Eles lançaram. E diz a palavra que eles não podiam puxar a rede de tanto peixe que estava dentro da rede. Porque ele só foi obediente à voz de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E então aquele discípulo que era Jesus, amava, disse-lhe a Pedro. E o Senhor, enquanto Simão e Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E Jesus, ali perto deles, mas essa hora que ele saiu e foi e lançou no mar. Por quê? Porque ele estava ali. E quando a gente dá ouvido à voz de Deus, minhas irmãs, a nossa vida muda, nossa família muda, nosso caráter muda, porque estamos dando ouvido à voz do Espírito Santo. E quando eles deram ouvido, a rede veio cheia de peixe, porque foi obediente a Deus. Para que eu e você venhamos ser obedientes à voz do Espírito Santo de Deus. Venhamos dar ouvido àquilo que Deus está falando comigo e com você. Para que não venhamos se arrepender, pagar o preço. Porque muitas vezes Deus Deus fala, e muitos pagam o preço. E não queremos pagar o preço, queremos ser obedientes a Deus, para que as bênçãos do Senhor, que enriquece no acrescentador, esteja sobre a minha vida e a tua vida, tua casa e tua família. Em nome de Jesus. Que esta palavra, minhas amadas irmãs, fique no seu coração. E leia a palavra de Deus. Obedeça a Deus. Se arrependa dos seus pecados e volte para os caminhos do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe e te cubra de bênção, de paz, de força, de alegria, saúde. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.